É garantido por lei o direito dos filhos de receber uma ajuda financeira de pais separados. E mesmo correndo risco de prisão, tem muita gente que deixa de cumprir o que foi combinado. E a repórter Juliana de Paula conversou com um especialista para tirar todas as dúvidas sobre o pagamento de pensão alimentícia. Oi, Ju, bom dia. Pois é, bom dia para você, bom dia a todos acompanhando o VTV da gente. Esse assunto, pensão, é sempre muito polêmico, tanto que nós convidamos novamente o doutor Nelson Adriano de Freitas, ele que é professor, advogado especialista em direito civil, esteve aqui em dezembro conosco. Sim. Teve uma chuva de participação e para atender aos nossos telespectadores que, como a gente viu, tiveram muitas dúvidas e muitas questões que nós recebemos, viu, pelo 988198000, a gente trouxe o doutor Nelson de volta. Bom dia e bem-vindo novamente para o VTV da gente, doutor. Bom dia, Juliana. Muito obrigado pelo convite. Realmente o tema é extremamente interessante e é muito bom. Agradeço o convite mais uma vez. É bom discutir esse assunto com você. Então, muitas questões. Estou aqui já com o celular também, caso você queira. Você que está nos acompanhando agora, pode também participar, tá? 988198000 e vamos à primeira questão, que continua sendo uma grande dúvida. Até falamos em dezembro, mas, enfim, as pessoas continuam perguntando e chegaram muitas dúvidas em relação a isso, doutor. Sim, o quanto que é estipulado por lei, se há uma obrigação, se fala muito nos 30%. De fato, isso é uma regra, doutor? Olha, Juliana, essa é uma pergunta muito boa e realmente se fala muito, a ideia que se tem dos 30%, se é regra, se não é regra, como tem que ser. Realmente, isso não é uma regra, tá bom? Na verdade, parte-se de um princípio que, por uma determinada camada da população que recebe um determinado valor, então imagine, se ele paga 30% do pagamento dele para os filhos, os outros 70% seria suficiente para a própria manutenção dele, para a sobrevivência dele, sem, evidentemente, comprometer a própria manutenção de quem está pagando. Então, isto prevalece sim, mas não é uma regra. Vamos imaginar o seguinte, de uma pessoa que recebe um valor muito maior, tá bem? E vamos imaginar, o exemplo que eu já dei anteriormente, é o caso do artista, por exemplo, que tem um filho... Um jogador de futebol, alguém, isso, né? Exatamente. Então, vamos imaginar que essa pessoa receba mais de R$100 mil por mês. Se você imaginar, 1/3 disso pode ser muito para a necessidade de uma criança, que pode residir, às vezes, numa cidade do interior. Isso realmente é muito para a necessidade dela. Então, tem que se levar em conta sempre o seguinte, a necessidade de quem recebe é a capacidade de quem está pagando. Então, nessa hipótese, nesse exemplo que nós estamos mencionando, do artista, do jogador de futebol, esse valor é mais do que o necessário para a criança. É lógico que quem está pagando, o pai, tem a capacidade de pagar muito mais. Mas isso não deve, essa regra não deve prevalecer numa hipótese como essa. Cada caso um caso mesmo. Cada caso um caso, sem dúvida nenhuma. Certo, doutor. A gente tem aqui vamos já para uma primeira pergunta dos nossos telespectadores. A Cláudia de Cordeirópolis pergunta o seguinte, na guarda compartilhada, como que fica essa questão da pensão? O fato de a criança ficar um tempo com o pai, com a mãe, mesmo assim, há a obrigação da pensão? A guarda compartilhada é um instituto muito interessante, muito utilizado hoje em dia. A regra é a guarda compartilhada na hipótese de divórcio do casal e permanece com as crianças. Então, a guarda compartilhada pressupõe divisão de direitos e obrigações. Nesta guarda compartilhada, o que se busca é que os pais cheguem a um consenso de quanto cada um vai contribuir para o sustento dos filhos, tá? Então, a guarda compartilhada cada pai permanece um determinado tempo com os filhos, assume a obrigação em relação aos filhos para o bem-estar. Sempre o destinatário de tudo isso é sempre os filhos. Se busca sempre o bem-estar dos filhos. Então, a obrigação é de os dois, pai e mãe, contribuírem na sua capacidade de pagamento para oferecer os alimentos aos filhos. Mas nesse caso, há aquela necessidade de depositar esse valor mensalmente numa conta da criança ou do adolescente, por exemplo, ou já basta esse cuidado diário, semanal, enfim, com essa criança? O alimento, a escola, o plano de saúde, ou é obrigatório esse depósito em conta, ou também depende? A guarda compartilhada pressupõe um bom relacionamento entre os pais. Bom relacionamento e uma organização no sentido de ambos chegarem a um consenso do que é melhor para os filhos. Então, não precisa ser necessariamente
o depósito, esse depósito formal numa conta corrente para administração, não. Ambos podem definir como farão o pagamento, eles podem promover, um pode assumir a obrigação de pagamento da escola, o outro da habitação, de vestiário, de lazer, cada um assume a obrigação de pagamento. Certo. Lina Marta de Montemor, ela fala que tem uma filha de 10 meses e que o pai está preso. A família dele nunca ajudou, ela fala, em nada. O que ela deve fazer nesse caso, nessa situação específica do pai da filha da Lina? Ela pode recorrer? Alguém teria obrigação de arcar com essa obrigação da pensão? Como que fica nesse caso, doutor? Olha, veja só. Uma das consequências do não pagamento da pensão alimentícia é a pena de prisão, tá? Então, hoje, veja só, se o devedor de alimentos deixa de cumprir a obrigação, as 3 últimas parcelas podem ser objeto de execução. Então, o pai será citado para pagamento, tá? Perante o judiciário, será citado ao pagamento. Se ele deixar de cumprir a obrigação, ele pode ser preso. O juiz vai decretar prisão de 30 a 90 dias, ele vai permanecer preso. O fato dele permanecer preso para cumprimento, pela ausência de pagamento, também não exime da obrigação de pagamento, que será objeto da continuidade dessa ação ou de uma ação onde poderá haver penhora de bens, penhora de conta corrente dele, de numerário dele. Então, o fato da prisão não exime, tá, o pai do pagamento da pensão alimentícia, tá bem? E uma pergunta que sempre se faz, a obrigação dos avós. Isso. Então, os avós, eles são obrigados, veja só, a obrigação de pagamento é do pai. Os avós podem concorrer, podem contribuir ou complementar quando o pai não tem a capacidade plena de suprir todas as necessidades de quem recebe. Então, se o pai não tem a capacidade de pagar o valor integral, os avós podem ser trazidos também para dentro, evidentemente, da possibilidade dos avós, tá bom, a contribuir com o sustento do menor. Uma relação homoafetiva, que há então uma separação, como que fica a situação da pensão? 2 homens, 2 mulheres, é o mesmo procedimento? O princípio norteador disso é o afeto que se tem entre as pessoas, não a sexualidade. Então, se numa relação 2 homens ou 2 mulheres e houver a necessidade de um deles do recebimento de pensão alimentícia, pode sim, é perfeitamente possível que ele possa exigir do outro, se o outro tiver a capacidade de pagar, aquele que se sentir lesado, aquele que não tiver condições, seja pelo seu patrimônio, seja pelo seu trabalho, de suprir as suas próprias necessidades, ele pode exigir do outro sim, pode exigir do cônjuge o pagamento da pensão alimentícia para o próprio sustento de quem precisa, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Mais uma pergunta, então, de telespectadores. A Nilda, de Nova Odessa, pergunta o seguinte. Ela diz que o filho foi passar férias na casa dos avós paternos, e nesse período das férias o pai não depositou a pensão. Isso é legal? O que ela pode fazer numa situação como essa? A criança foi ficar com o pai, daí nesse um mês e pouquinho, ele não pagou a pensão. Sim. Juliana, veja só, a obrigação de pagamento de pensão alimentícia, ela é contínua. Enquanto o menor tiver necessidade de receber, isso não é porque ele tem, aliás, é um direito, o lazer. Né? Se ele está de férias, é um direito, isso está incluído. Como eu disse, a pensão alimentícia não pressupõe só o pagamento de alimentos, né? E sim, lazer, vestiário, uma série de coisas. Se ele está de férias, permanece a obrigação de pagamento, sim. Então, independente se ele não está na aula, se estiver de férias e está na casa de algum parente, a obrigação de pagamento, sim, permanece. Doutor, uma dúvida que a gente também sempre recebe em relação a quando esse pai, esse homem ou essa mulher pagam a pensão, mas perdem o emprego. E aí, ele está isento do pagamento da pensão, ou ela, por conta disso, porque perdeu esse emprego, ou tem que acabar arranjando meios ali para cumprir essa obrigação? Olha, isso realmente gera muita dúvida, é um questionamento interessante, por quê? Quem tem a obrigação de pagamento deve promover o pagamento na forma que foi estipulado. A partir do momento que ele não tem mais a capacidade de pagar aquele valor, ele perdeu o emprego, por exemplo, o que você me perguntou,
Evidentemente que ele não tem como contribuir da forma que ele já vinha contribuindo anteriormente. Mas isso não é automático, simplesmente ele vai reduzir o valor ou deixar de pagar. Ele tem que ir no judiciário fazer prova de que ele não tem mais a capacidade de continuar pagando o que ele pagava anteriormente, tá bom? E pedir a redução, pedir a exoneração da obrigação de pagamento. Tem todo um processo. Tem todo um processo. Agora, o simples fato de perder o emprego não vai excluir a obrigação de pagamento de pensão alimentícia, não. Ok. Tá? Mais uma pergunta aqui que a gente tem também, essa aqui é uma situação um pouco diferenciada, eu acredito. Quando a pessoa ela é maior de idade, não é menor, mas ela não tem um cônjuge, ela não tem filho e ela necessita do pagamento dessa pensão. Existem situações como essa, doutor? São comuns? O que faz? Veja só, nós precisamos, é importante que se tenha em mente que a lei não estabelece limite de idade para pedir pensão alimentícia. Então, pela pergunta que você me fez, alguém que não tenha patrimônio, que não tenha um trabalho, que não consiga manutenção do seu próprio sustento e necessite de pensão alimentícia, necessite exigir de alguém o pagamento de pensão alimentícia. Nessa hipótese, o que ela pode fazer? Se ela tiver pais, evidentemente, ela vai exigir dos pais o pagamento da pensão alimentícia. Ou se ela não tiver pais, ela pode exigir dos filhos o pagamento da pensão alimentícia. Mas, se houver ausência de pais e filhos, o que ela pode fazer? Pode recorrer aos irmãos, tá? Então, pode, os chamados parentes colaterais, pode recorrer aos irmãos para suprir a necessidade. Evidentemente, sempre levando em consideração aquele binômio que nós dissemos, a necessidade de quem recebe e a capacidade de quem está pagando. Então, os irmãos serão chamados para contribuir até o limite da sua capacidade de promover o pagamento. Acho que vai muito de encontro também com essa pergunta da Andresa de Mogi Guaçu, que fala o seguinte: se no caso pai e mãe não são aposentados e não conseguem mais trabalho, os filhos têm que pagar pensão para eles? E se os pais forem separados? Paga a pensão para o pai e para a mãe, nesse caso específico aqui que a Andresa está pontuando, doutor? Olha, veja só. Isto tem que ser claramente demonstrado. Só vai exigir o pagamento de pensão alimentícia quando não tiver patrimônio, quando não tiver bens, quando não tiver trabalho. Então, nós estamos falando de duas pessoas idosas, tá bom? Que não tem aposentadoria. Que não tem aposentadorias, exatamente. O fato deles residirem juntos ou separados, isso não exclui aí a necessidade de receber pensão alimentícia, tá bom? Então, pode sim, eles podem exigir, é uma hipótese que pode exigir o pagamento de pensão alimentícia dos filhos, sim. Perfeito, doutor. E olha, nós ainda temos algumas questões dos telespectadores e chegaram mais ainda, viu, doutor? Acho que você vai ter que voltar de novo aqui para falar sobre esse tema. Será um prazer. Mas foi muito bom, obrigada por esclarecer mais essas dúvidas aqui, tanto, especialmente dos nossos telespectadores. Obrigada pela sua presença aqui no VTV da gente mais uma vez. Eu que agradeço, Juliana, agradeço pela oportunidade novamente. Muito obrigado. Conversamos então com o doutor Nelson Adriano de Freitas, ele que é professor, advogado e especialista em direito civil, e falamos sobre pensão, pagamento de pensão alimentícia. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigada, Ju. Obrigada, doutor Nelson, também pela entrevista.